Olá pessoal, vamos conhecer a ferramenta de integração com PABX via protocolo CSTA da Microtech Tecnologia. Então, nós temos a plataforma Sentinela aqui já fazendo a monitoração via protocolo CSTA. Aqui temos integrado em tempo real com um PABX que tem 500 ramais, como vocês podem ver, tem alguns ativos que são os que estão em verde. E a gente tem aqui, vamos explorar aqui o que seriam essas configurações. Em CSTA a gente seleciona para qual PABX estará direcionado. Em estado, a gente pode selecionar todas as chamadas que estão alocadas, ou seja, as chamadas que estão ativas, ou fazer monitoração somente das não ativas, ou seja, dos ramais que estão disponíveis. Tá? Então a gente pode selecionar, por exemplo, se eu quiser ver somente as chamadas ativas, eu vou tirar a seleção dos não alocados aqui. E o Sentinela já mostra todas as extensões, ou seja, todos os ramais que estão ativos nesse momento. Então a gente tem o número do ramal e a quantidade de chamadas que estão atreladas àquele ramal naquele momento. Aqui no cantinho direito a gente tem o botão de gerar chamada, que ele permite que eu gere uma chamada de um determinado número de origem para um determinado destino. Ou seja, se eu colocar um número de um ramal aqui e um destino e clicar em originar a chamada, ele vai ligar para a origem, quando eu atender, a origem atender, ele vai gerar a chamada para o lado do destino. Então vamos ver agora o que a gente tem de opção em cada ramal de chamadas que está ativa. Quando eu clico em um deles, eu vejo a hora de início da chamada, tenho essas informações do bilhete, né? O número do ramal de origem, aqui está sendo uma gravação de um ramal para outro ramal, a duração da chamada e o status está estabelecida. Ok, então eu tenho as funcionalidades de hold, né, quando eu penduro a chamada. Eu tenho a possibilidade de desligar. Isso aqui é toda a interface CTI, é um controle total do PABX. Eu tenho a possibilidade de transferir essa chamada para um outro ramal ou para algum outro telefone. Quando eu tenho mais de uma chamada estabelecida, eu posso, ou seja, quando uma chamada está estacionada e eu estou falando com outra, eu posso fazer uma alternância entre essas duas chamadas através deste botão de alternar. O botão de conferência, ele me permite gerar uma chamada para um número terceiro e a partir da chamada estabelecida já vai entrar em conferência essas três chamadas. Se eu clicar, por exemplo, em gerar chamada, é como se eu estivesse gerando uma segunda chamada a partir dessa primeira. Então, a partir do momento que eu coloco o número de destino e origino essa chamada que já está ativa agora vai entrar em hold, eu vou falar somente com essa segunda chamada. Então, eu vou poder, a partir daquele momento que o número de destino atender, eu vou poder alternar entre as chamadas através desse botão. E o botão de reconectar, que vai permitir que quando uma chamada ainda não foi ativa ou que houve uma transferência, eu possa reconectar, ou seja, trazer de volta essa chamada para a atividade nesse ramal que a gente está monitorando. Quando uma chamada ainda não está ativa, eu posso entrar num ramal e fazer o atendimento ou desviar essa chamada que está entrando, por exemplo, para um determinado ramal. Então, essa é a plataforma CTI do Sentinela, totalmente integrada com o PABX via protocolo CSTA.